Muito boa noite. Nós estamos, como todas as segundas-feiras, dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR são desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e nós temos sempre a parceria do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos continuar especulando em cima dos temas das mudanças geopolíticas pós-Trump e principalmente pós-tarifaços do Trump, é, e abordando um evento mais recente, que é um evento que ocorre todos os anos, mas que neste ano aqui, em particular, tem um significado importante nesse jogo geopolítico, que é a reunião de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que ocorreu no norte da China, né, num município chamado Tianjin. Nós tivemos ali uma presença extremamente significativa de uma série de líderes da Eurásia e do Sudeste Asiático, mas, particularmente, nós tivemos uma grande novidade, que foi a presença do Narendra Modi, né, em território chinês, uma participação importante da Índia, que vem, no período recente, tendo relações de conflito com a China, fronteira, né, com episódios, inclusive, militares, tal, né? Mas as atitudes americanas, as atitudes do governo Trump, tiveram o condão de aproximar, inclusive, esses personagens, né? Não é à toa que, ao fim da reunião de cúpula, saem no mesmo veículo Modi e, e Putin, né? Tiveram ali um tempo próprio de diálogo sobre uma série de coisas, né? A grande explicação das sanções americanas à Índia passam pela história da intermediação de negócios da Índia com a Rússia no que tange ao comércio de petrolífero. Ou seja, nós temos um quadro geopolítico que vem se desenhando de maneira muito forte, né, a partir dessas sanções americanas, né, e dos comportamentos do governo Trump, mas que tem levado a reações importantes, né, de aproximação de, de, de países do mundo que estão buscando ação comum, comportamento comum, né? E hoje nós vamos aprofundar um pouco essa conversa, inclusive respeitando que hoje, no dia de hoje, ocorreu uma reunião virtual da cúpula do BRICS, né, com participação também de muitos desses chefes de Estado que fazem parte do BRICS, para dialogar sobre ações conjuntas ou ações comuns de defesa do multilateralismo e da liberdade de comércio entre os diferentes países. Nós vamos, para aprofundar essa conversa, contar hoje com 3 participações importantes, que são a do Samuel Spellman. O Samuel é professor da PUC de Minas Gerais, né, onde ele coordena o curso de especialização em China Contemporânea e também o Centro de Estudos Globais e China, e também a especialização em mudança global do clima. Nós teremos a presença do Zé Renato Penelope Júnior, né? O Renato é advogado especializado em administração pública chinesa, vive na China, está, né, hoje participando conosco diretamente de lá. Ele é diretor do Conselho de Cidadãos Brasileiros de Pequim, é associado ao think tank não governamental Center for China and Globalization, CCG, e é também membro do Global Youth
Leader Dialogue. E teremos também conosco o Lucas Caramês, o Lucas de Almeida Caramês, é doutor em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e é pesquisador do BRICS Policy Center. Então, já para darmos início a esse trabalho e antes de passar a palavra imediatamente para o Samuel Spellman, eu quero solicitar às pessoas que estão conosco pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto ANSUR, e também deem o seu like, é, e entendo o interesse em serem avisados ou avisadas de futuras atividades, cliquem também no sininho. Então, vamos direto, então, à nossa atividade. Abro para o Samuel Spellman. Samuel, com você, por favor. Tudo bem, Granado? Boa noite. Eu queria, primeiramente, agradecer aqui a presença de todos os presentes, né, que estão aqui conosco para discutir esse tema tão vital, para, de fato, se conversar um pouco sobre uma agenda comum de segurança dos países BRICS e do Sul Global, né? E, ao mesmo tempo, colocar aqui adiante que, além do agradecimento pelo convite, também que é um espaço de fato de diálogo muito central para que a gente possa trazer aqui alguns temas que estão aqui na agenda global e que, às vezes, passam ao largo talvez da mídia brasileira ou mesmo de um debate nosso local, na medida em que temas como a Organização da Cooperação de Xangai são diversos, são talvez estrangeiros para nós, né? Na medida em que, pelo menos quando a gente fala de construção de uma agenda comum de segurança, a gente lida muito com o Unasul aqui na América do Sul, ou se não com a presença da OTAN, que tem se esperado cada vez mais pelo globo. Então, portanto, saber um pouco mais de outra organização de segurança sempre nos é próprio, né? Você sempre tem que nos ser algo que complementa essa visão. Eu coloco aqui, talvez, como ponto inicial para a gente ter uma conversa, saber que a Organização de Cooperação de Xangai ela tem sua função estratégica já de 25 anos, né? Na medida em que essa reunião em Tianjin foi a 25ª, mas também coloco que há que se ver esse fórum, na verdade, como uma tentativa do Sul Global, da Organização Política do Sul Global, de fato criar uma base comum de diálogo para que se construa uma agenda de segurança do Sul. E eu coloco isso adiante, sabendo que tem temas sempre que vão ser vicissitudes. Na sua fala inicial, você colocou, inclusive, tensões ali de fronteira entre Índia e China, que datam de décadas, né, na verdade, da conformação do espaço dos Estados nacionais. Mas, em outra medida, a gente vê no mundo hoje uma tentativa de retorno de um hegemonismo que ele não casa mais com o tempo histórico desse planeta. Não tem mais que ser defendido, ou muito pelo contrário, né? Talvez a gente tenha aqui um cenário em que esse hegemonismo vem como um retrogosto de uma hegemonia que já passou. Então, se coloca ali em pauta para talvez recuperar ali, no ocaso dessa hegemonia, algum poder que se dê no espaço regional, não mais no global. Então, para a gente conversar, na verdade, nesse tema, a gente tem que tratar o quê? O que é que une os BRICS? O que é que de fato conecta essas duas cúpulas? E no próximo momento da minha fala aqui, eu vou tentar trazer um pouco como foi a organização dessa cúpula desse ano, da Organização de Cooperação de Xangai. Mas o que é que une? É uma defesa do multilateralismo, uma defesa de uma pauta comum que, inclusive, está na nossa Constituição Federal, de que devemos defender uma independência política dos países do sul global, uma defesa da necessidade que se interprete nos assuntos internos de cada país, da sua independência, e de um evitar de ingerências internas nesses mesmos países. Note, isso não é uma rejeição de qualquer hierarquia no sistema internacional. Não é uma rejeição. Mas tem que se agir com respeito nesse mesmo cenário. E é isso que tem se buscado em organizações paralelas às organizações criadas pelos Estados Unidos ao longo das últimas décadas, como novas plataformas de diálogo mesmo, de entendimento comum e de construção de agendas coletivas que podem ser feitas caso a caso, certo? Colocando isso em pauta, a gente vê que esse multilateralismo é o que nos conduz de volta a uma agenda do sul global. Uma agenda que pode tomar um viés comercial, às vezes, mas também pode tomar vieses como compartilhamento de segurança nacional ou de novas tecnologias.
e que os países BRICS têm se voltado cada vez mais a isso, sobretudo na sua base mais nuclear, como uma forma de garantir a segurança comum desses estados. Então, quando a gente entra na Organização de Cooperação de Xangai, a gente tem que colocar a reunião desse ano no solo, né? Tianjin é uma das cidades centrais da China. Tianjin é uma das 4 cidades nacionais que são de interesse e administração direta do Comitê Central do Partido. São cidades federais, certo? Vários estados têm cidades federais também. Nós temos Brasília, né? Com esse estado, o Distrito Federal. E na Ásia tem essa organização que basicamente elenca algumas cidades com um nível equivalente a províncias ou estados federados, né? Evidentemente, a China não é um país federado, mas esse status próprio ela garante à cidade uma importância nacional muito grande. Tianjin, historicamente, foi a cidade onde a invasão do conclave ali de países do Ocidente, lá no começo da Guerra dos Boxers, já aconteceu. A expedição bélica ali dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Áustria-Hungria, basicamente se reuniram para invadir a China e começaram por Tianjin e rumaram a Pequim, né? Porque Tianjin é um dos principais portos do norte da China e que, de fato, dá esse acesso direto à capital chinesa. Então, a defesa também, simbolicamente, começa por espaços que, historicamente, foram afetados, né? É nessa estrada também de Tianjin para Pequim que se encontra o antigo Palácio de Verão, que foi destruído durante a Guerra dos Boxers pelos americanos, pelos ingleses também. Então, dado esse simbolismo do lugar, a gente coloca a Organização de Cooperação de Xangai, que meus colegas, o Lucas e o Renato, vão falar muito, muito melhor do que eu aqui sobre a importância do que é historicamente esse evento, à medida em que ele se dá com uma parceria russo-chinesa de origem e que se localiza no espaço centro-asiático, né, nos países herdeiros ali da União Soviética, e que também se expande agora para novas regiões, como você destacou também na sua fala inicial, Bernardo, como o sul da Ásia e outros países limítrofes. Historicamente, a Organização de Cooperação de Xangai ela tem ali uma maior importância à questão de segurança doméstica, à medida em que ela não se coloca como uma aliança bélica de segurança mútua. Não se trata disso a Organização de Cooperação de Xangai. Quando a gente entra, na verdade, nesse espaço de debate, a gente tem estados nacionais que têm questões limítrofes muito mais complexas do que relações China-Índia. Por exemplo, relações Paquistão-Índia. Os dois países têm um histórico de conflito bélico, inclusive quase recente, com o choque de caças no espaço aéreo do sul da Península Índica, né? Então, isso colocado, você vê que esses são países que estão acostumados a, ao mesmo tempo, lidarem com questões domésticas próprias, com situações que se apresentam politicamente de conflito, mas que se reúnem para lidarem com interesses comuns. Os interesses comuns podem variar tanto da gestão a terrorismo, como também do outro lado com a gestão de corpos hídricos na região, quando se trata de matéria de segurança. Então, historicamente, a gente vai ver o que é ali. Discussões sobre o papel de organizações terroristas em estados nacionais, em algumas regiões, com muita motivação política, insuflando minorias étnicas em províncias que são limítrofes, que é algo que é meio comum à Ásia, não é? Na verdade, é a Eurásia como um todo, se a gente pensar, até a Espanha sofre com isso às vezes, né? Então, na verdade, a gente tem o quê? O compartilhamento de informações de segurança, ela permite com que esse diálogo seja um diálogo mais honesto e mais cooperativo, e que também evite o alavancar ali de alguma estabilidade maior, né? Mas eu coloco isso em pauta por quê? Porque a gente veja, de fato, a composição dessa Organização de Cooperação de Xangai. Nominalmente, hoje, inclusive, a presidência era ocupada pelo primeiro membro que eu vou falar aqui, que é o Cazaquistão, né? Que tem no seu ministro da Defesa o seu presidente atual, a presidência anterior foi a chinesa. Então, o presidente anterior ele organiza a próxima conferência, a conferência acontece, e a presidência já passa para o novo, né, presidente. E, ao mesmo tempo, além do Cazaquistão, a gente vai ter China, Índia, o Irã, o Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Uzbequistão. E como observadores, né, eu queria chamar a atenção para os 3 estados aqui que participam dessa instituição como observadores. Bielorrússia, não é um país que sofreu, inclusive, uma tentativa de guerra híbrida
no 2021, 2022, tal qual o Cazaquistão sofreu, inclusive Samuel, foi, a perdão, Bielorrússia foi admitida agora como membro pleno. membro pleno, não é? Perfeito, perfeito, Bernardo. Obrigado pelo asterisco, né, nessa informação. Da mesma forma, é bom falar dessa Bielorrússia, inclusive, porque vai haver uma mudança política interessante no cenário doméstico, né? Uma aposentadoria política, pelo menos, do cargo de presidente do seu chefe de Estado. Na mesma medida, eu acho que chama muita atenção também a nova participação da Mongólia, que ganhou um lugar um pouco de destaque na reunião, e também o do Afeganistão, não é? Então, colocado isso, a gente deve é necessário que a gente coloque o quê? A iniciativa sino-russa de construção da SCO, eu acho que ela permite não só a colocação do que a gente já sabe, não é? De exercícios militares conjuntos, tanto navais como aéreos, como terrestres, que aconteceram nos últimos anos, tem ganho um destaque cada vez maior, como também descende necessariamente de uma mudança, de um rearranjo estratégico que já vinha acontecendo de 99 em diante, que coloca o reposicionamento da Rússia no mundo, né? É uma Rússia que havia se aberto, de certa forma, para um diálogo maior com os europeus e com os Estados Unidos naquela década, que já começa, no final dos anos 90, a perceber que não receberia de volta esse seu contato diplomático na mesma medida. Então, já se forma ali uma organização capaz de dialogar sobre segurança na Ásia com um certo tom defendendo o interesse da Eurásia. Acho que a partir disso, né, é bom que a gente coloque, talvez, a novidade dessa reunião desse ano. Eu acho que é vital a gente colocar isso. O papel central da política do primeiro-ministro Modi na reunião, ele não pode passar despercebido, né? Porque ele participou do que a gente chama do teatro da política. São gestos que se faz durante uma conferência e que eles têm, de fato, uma importância central para a linguagem política que se comunica em fotografias ou em filmagens, né? Seja no ato de fazer a reunião no carro, né? Aquela quebra de protocolo de quem pode quebrar o protocolo. Da mesma forma, uma necessidade maior de se colocar como um membro dessa organização de Xangai no momento político que estamos vivendo no mundo. Esse é um momento de avanço de uma violência taifária que vem com uma primeira onda desse choque global contra todos os países BRICS, de uma forma geral. Isso tem sido de amplo espectro. E a gente vai enxergar nessas situações locais, as coisas a gente, às vezes, no Brasil não trata tão bem, até pela nossa distância física dos demais estados, como algo central. Na reunião da Organização de Cooperação de Xangai, me chamou muita atenção o fato de que o presidente da Indonésia não pôde participar, ele está passando por instabilidades políticas seríssimas no seu país. Mas que ele, dada uma resolução ali de assuntos internos, ele pôde participar do desfile da Vitória, que ocorreu no último dia 3 de setembro, em Pequim. Ele foi recepcionado, quase um convidado surpresa, né, do presidente Xi Jinping. Eu coloco isso por quê? Porque a gente tem que interpretar a segurança da Eurásia a partir dos fundamentos que a gente conhece da geopolítica e são interpretados pelos Estados Unidos há um bom tempo. Um país que, historicamente, ele se coloca como potência extra-regional quase do planeta inteiro, né? Os Estados Unidos dominam os países vizinhos, maior ou menor grau. Agora a gente está passando por uma situação muito interessante no Canadá e no México, que merece maior atenção. Mas com a sua projeção de poder, eles sempre influenciaram, ou buscaram influenciar cada vez mais o espaço da Europa e da Ásia, não é? Nessa interação com o Japão mais recente, eu acho que chama a nossa atenção o quê? O papel do Japão como um país que tem um histórico de imperialista mesmo na região, que vem muito no reboque ali da sua política expansionista territorial, e que ainda hoje apresenta certos sinais disso, na medida em que o país não passou por uma reforma interna política, e tampouco ele se arrepende abertamente do seu legado imperial. Então, colocado isso, inclusive tentou sabotar um pouco a presença de alguns estados
na reunião em Pequim, né, no desfile militar em Pequim, mas que causou uma violência tamanha que nos relembra que é importante para a Indonésia, é importante para a Malásia, é importante para o Vietnã, é importante para as Filipinas estarem presentes ou relembrarem desse momento que é a tentativa de colonização direta da Ásia, né? Sobretudo dessa parte da Ásia. Então, com essa questão de segurança latente, para mim é muito interessante como vários estados fizeram questão de participar desses eventos que aconteceram nos últimos dias. E retomando o nosso debate sobre a Organização de Cooperação de Xangai, é vital, portanto, a gente alinhar essas cúpulas para que a gente entenda o momento histórico que a gente vê no mundo hoje. E aqui eu já começo a encaminhar o encerramento da minha fala. Esse é o momento que ele exige dos países do sul global um posicionamento que é crescentemente mais aberto, dadas as suas condições políticas e regionais. A gente está passando por instabilidades aqui na América do Sul que são de interesse global. E manter a paz na América do Sul é do interesse global também. Só que isso se dá numa dialética que necessariamente conduz essa potência decadente a uma necessidade de violência, porque é isso que sobrou para ela. Ela não detém mais as suas plenas capacidades que já deteve outrora. Então, inclusive, um debate ali que pode acontecer em outro momento sobre a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, e vai se colocando um interesse maior na região como uma pauta política que descende, inclusive, de movimentos de outrora, né? Anos 20, anos 30, do que é o espaço territorial americano. Mas que isso se interliga uma pauta comum de defesa do sul global, que é a construção das armas da paz. Não tem outro nome para isso, são as armas da paz. Só que isso vai exigir uma mobilização de interesse político comum que vai ser surpreendente ver acontecer. E daí talvez a importância de um gesto tão amigável como o gesto do presidente Modi. De construção ali de uma trilateralidade com Rússia e China, que alcança ali a segunda, terceira e quarta economias globais se a gente pegar somente o PIB pelo PIB, sem contar poder de compra paritário, nada. Somente em termos americanos até, de economia nacional. Então, portanto, essa mobilização, na verdade, constrói um mecanismo de dissuasão muito significativo, muito substancial, da agressão direta. Evidentemente que existem outros mecanismos de intervenção interna que podem ser utilizados e são empregados no, no globo hoje. Mas que isso merece uma ressalva para que se entenda que o sul global tem se colocado de uma forma mais unida, progressivamente mais unida. E de que talvez todos nós devamos ser sabedores de que não é se esquivando que se alcança uma, uma maior liberdade no cenário global atual. Muito pelo contrário, né? Pelo combate ao hegemonismo. Esse combate, evidentemente, vai se fazendo num crescendo, num construindo. Evidentemente, os termos que se coloca, portanto, podem ser vários, inclusive os termos do comércio internacional, da manutenção ativa de fóruns de diálogo, de um multilateralismo que é tão nosso, tão brasileiro. Daí por isso, a minha felicidade de compartilhar ali do discurso de tentativa de reativação da OMC como um fórum central de debate das nossas causas de comércio internacional, como aconteceu hoje no Fórum do BRICS. Mas que isso não aconteça, que não seja somente discursivo, fora da história. A história é o hoje e o agora. E essas reuniões, elas têm que ser estudadas mais a fundo, né? Então, deixo aqui meus comentários. Agradeço demais a participação hoje, tá certo? Devolvo para você a palavra, Bernardo. Obrigado. Muito obrigado, Samuel. É, eu passo, então, já imediatamente a palavra para o Renato Penelope. Renato, com você, por favor. Obrigado pela oportunidade, Granado. Quero agradecer mais uma vez. Bom estar aqui com o Samuel. Prazer conhecer o Lucas também. Lucas, nós fizemos uma boa parceria com o BPC esse inverno, na verdade, aí no Brasil, né, durante os BRICS. Aqui o Beijing Club, que é um think tank que pensa muito a questão financeira.
Nós fizemos uma parceria com o BRICS Policy Center, fizemos um grande debate, que foi muito rico, e passou por isso, passou por essa questão da multipolaridade, a questão da reforma do sistema financeiro. Que eu acho que é importante aqueles que puderem resgatar o material que nós geramos ali, que foi, assim, eu acho que de uma grande influência no processo dos BRICS, que eu acho que dialoga muito com o que é o Shanghai Cooperation Organization, essa cooperação, né, a Organização da Cooperação de Xangai, que começa, como o Samuel bem enfatizou, 25 anos atrás, né? Lá em 2001, quando ainda era Shanghai Five, né? Os cinco de Xangai, que aí era Rússia, China, dois grandes mercados, que mais tarde se tornariam os BRICS, e aí Tajiquistão, Quirguistão e o Cazaquistão. O Uzbequistão vem na sequência somar o grupo. Então, são aqueles que estão, onde estão esses países, né? Aqueles países que pouca gente conhece, pouca gente acompanha, por estar ali na Ásia Central, um espaço de disputa geopolítico histórico, né? Todas as grandes potências tentam, de certa forma, estabelecer ali sua presença para poder realmente ter um certo controle na dinâmica do que é a Eurásia, né? Mackinder mesmo, quando falava do Rimland, do Heartland, ali, eles falavam da necessidade de dominar o que era o coração do mundo, né? E o coração do mundo passa ali pela Ásia Central também. Ah, o que eu acho interessante é que a cooperação de Xangai, a palavra cooperação é muito forte. Então, é encontrar caminhos de cooperar, né? Então, é a organização de cooperação. Então, é como cooperar esses países que pouco se ouve falar. E ao longo desses 25 anos de organização, eles estão começando a achar um passo nesse processo que é no contrapasso da agressividade do Trump, né? Então, essa agressividade do Trump está empurrando países para junto que estão conseguindo trabalhar dentro do processo organizativo. Não por menos, uma das iniciativas que saiu foi um plano decanal, né? Para 2035 existe já agora um planejamento de coordenação de trabalhos. Isso para enumerar entre alguns que estão ali nesse processo todo. É muito rico e algo também que muito tem se ouvido por aqui é que o elefante, o dragão e o urso tirou o mundo para dançar. Então, eles encontraram uma forma de contrapor. Então, muito está se olhando para esse encontro como um encontro que consolida a multipolaridade. E por isso essa dança, por isso a celebração. Porque são mais polos se consolidando como forças de mercado, como forças de organização, de cooperação. Então, os BRICS têm toda essa referência, toda essa importância. Agora, o SCO, né, o Shanghai Cooperation Organization, começa a ganhar essa potência também. Não por menos, uma das iniciativas que saiu desse processo, além dessa dinâmica que eu acabei de apresentar, ela do plano decanal, também inicia-se a iniciativa da construção de um banco de desenvolvimento. Então, começa ali também um financiamento de construção de infraestrutura, o que é um passo também muito diferenciado. Não podemos esquecer, que eu acho até uma coisa muito rica que o Samuel trouxe, a presença de uns países chaves, que a presença da Bielorrússia, que também é membro dos BRICS, o Irã, que também estava presente, que também é membro dos BRICS, além da Índia, a China e a Rússia. Então, são 5 membros do Shanghai Cooperation Organization que também estão dentro dos BRICS. Isso aumenta essa interlocução também, essa dinâmica de troca, essa facilidade depois de cooperar as agendas, de criar uma sintonia entre essas agendas, que passam muito por esse diálogo global, de ocupar a necessidade de articular forças, que não é fato isolado. Você tem aqui também na região o próprio RCEP, que foi um contrapasso ao TPP, né, que os Estados Unidos nunca abraçou. Então, é isso. O que eu vejo é a celebração e a consolidação do mundo polar. Eu acho que daqui a algumas décadas, quando a gente for falar de momentos cruciais que mudaram a história da humanidade, esse encontro vai ser um deles. Não por menos, ele está entre duas grandes celebrações, que foi a celebração do 9 de maio na Rússia, agora do 3 de setembro na China, do final da Segunda Guerra Mundial. São 80 anos do final dessa guerra, guerra que celebra a derrota do fascismo. Fascismo que é o quê? Um nacionalismo, uma coisa que é muito diferente do patriotismo. O patriotismo é algo racional, algo propositivo. O nacionalismo não, é aquela superioridade do meu povo sobre outro povo, que é algo que nós estamos naturalmente enfrentando agora nessa dinâmica que o Trump tem posto para o mundo para tentar manter essa hegemonia americana. Hegemonia americana, eu acho que num gesto bruto, que tem empurrado é,
eu não vou falar inimigos, mas eu acho que eu vou falar que adversários regionais para próximo. E aí, nesse encontro de Shanghai Cooperation Organization, o Trump teve a capacidade de aproximar o mundo de volta com o Xi. Aproximação que também não é estranha, não é distinta. Você pega o momento em que o Moody foi eleito pela primeira vez, uma das grandes e primeiras viagens que ele faz é para a China, e ele passa uma semana com o Xi na beira de um lago em Wuhan, justamente discutindo a perspectivas de futuro e de organização. Então, essa violência com que os Estados Unidos, que é um parceiro natural da China, da Índia, começa a tratar a Índia com uma taxação de 50% e outras ameaças, começa a consolidar novos blocos. Esses blocos começam a sinalizar que é possível um outro mundo, que é possível a construção natural de uma dinâmica econômica onde essas nações conseguem fazer troca. A própria SCO, ou OCS, né, que a gente é a Organização da Cooperação de Xangai, ela ao longo desses 25 anos, ela saiu de um dígito de poucos bilhões, de um mercado focado em energia, que era gás e petróleo, para uma troca de mais de 200 bilhões só entre a China e a Rússia, avançando para outros setores de tecnologia, tanto que uma das discussões, um dos grandes projetos, está na área de troca de tecnologia, de cooperação, de inteligência artificial na região também. Então, isso mostra o quanto a construção também de infraestrutura nessa região, essa interconexão da Ásia, está avançando com força, e esse debate, essa consolidação do mundo multipolar começa também a se fazer na Ásia através desse órgão. Então, o que nós estamos vendo é um passo além, é um passo da construção de um processo novo, de retirada do mundo de um eixo comum. Eu acho que a gente vai começar a normalizar nomes de países, como eu falei dos que estão, que vão começar na Tajiquistão, o próprio Afeganistão começa a participar desse processo também. Então, isso vai começar a naturalizar, porque existe esse processo natural, essa economia que começa a fluir em lugares que não tinham desenvolvimento, que não tinham infraestrutura e que agora passam a ter. E aí trago até uma celeuma que a própria Nações Unidas está vivendo. É, a Assembleia da ONU estava sendo programada agora para setembro, e o Trump estava barrando o visto para as lideranças, por exemplo, brasileira, está presente. E agora, por uma votação com um número muito grande, aprovou a mudança dessa Assembleia para Genebra para evitar esse conflito. E a última vez que isso aconteceu foi justamente quando Yasser Arafat, em 88, ia visitar a Assembleia das Nações Unidas nos Estados Unidos e foi barrado pelos Estados Unidos. Então, a gente está vendo esse processo, de certa forma, se repetir, o que é um sinal agudo de uma mudança. Naquele momento, a mudança ali, o final era o colapso praticamente da União Soviética, hoje talvez uma mudança assim da perda um pouco da hegemonia americana. Não digo a perda da força, porque a força ali permanece, existe uma dinâmica de mercado ainda muito forte, existe uma força bélica também muito forte que não se pode ignorar, né? E a Venezuela que o diga. Então, essa sombra também nos cobre na América Latina, né? E eu acho que, como falei, né, como dei a referência aos dois grandes desfiles, não por menos, a sequência do OCS, dessa Organização de Cooperação de Xangai, ela dá sequência nos dias seguintes ao grande desfile da celebração do fim dos 80 anos da Guerra Mundial na China. E aí, por que eu destaque isso? Eu destaco isso porque a guerra ela começa praticamente na Ásia. Em 1931, com a invasão japonesa no território chinês, isso inicia a Segunda Guerra Mundial. E essa ocupação pouco se fala, pouco se trata como parte da Segunda Guerra Mundial. E para os chineses foi crucial, porque isso até reformulou a sua guerra civil, que levou à unificação de duas forças antagônicas internas para poder enfrentar os japoneses. Os japoneses que nunca se desculparam, que provocaram uma série de atrocidades, atrocidades que até estão narradas agora num filme que saiu, 735, 731, 731, desculpa, que é um filme que narra sobre uma base em Harbin que se fazia muitos testes biológicos, de armas biológicas, e isso pouco se fala no mundo, além do massacre também de Nanjing. Então a China tenta aqui nessa sinalização, nesse desfile também, que é anual, que acontece com frequência, mas nesse ano em especial, convidando muitos líderes, mostrar que existe um diálogo, que existe a capacidade de articular o mundo e achar outros caminhos que não do conflito. Apesar de mostrar que sua força bélica te dá um rejuvenescimento, te dá a capacidade de estender e proteger sua soberania e evitar qualquer ocupação e abuso, como aconteceu ao longo do seu século de humilhação.
Então, o que eu quero destacar também é a presença do Brasil, né? Estava nosso chanceler e nosso embaixador na celebração dos 80 anos, na sequência do que foi esse fórum do Shanghai Cooperation Organization. E, e essa construção, eu acho que o grande destaque é isso, é, é a consolidação do mundo multipolar. É algo que, em poucos momentos da história, a gente viu e teve esse destaque, como já enfatizei, já a questão do banco, do desenvolvimento que está sendo criado, uma troca de iniciativas de inteligência artificial, que é um instrumento crucial para o século XXI, principalmente para uma nova indústria que ascende, a promoção também de um plano, um decanal, né, até 2035, para coordenar essas ações, além de um plano de governança global que vai também propor uma nova participação, uma articulação entre esses países para se envolver nas ações, principalmente da Assembleia das Nações Unidas. Aí uma coisa muito interessante, que toda essa organização que eles têm feito, nessa regionalidade que se fortalece, tem sido também apontado para as Nações Unidas como um espaço de disputa e de diálogo e também de permanência, ou seja, manutenção desse espaço internacional, e adoção também de um novo centro regional. Então, eles estão tentando construir uma regionalidade, o fortalecimento dessa região no mundo. Então, eu vou tentar não me estender muito. Eu acho que essa é a contribuição que eu consigo de imediato trazer. Dou destaque também para o Cinturão em Rota, que é uma iniciativa que permeia essa cooperação da Organização de Xangai, além do RCEP, que eu acho que são outros blocos também que estão fazendo uma articulação de mercados e dinâmicas políticas que mostra aos Estados Unidos e às forças europeias. Eu acho que tem algumas fotos que fazem esse contraste da diferença de países cooperando e países sendo explorados. Então, acho que é o que seria o sul global e que hoje começa a se tornar uma maioria global se erguendo e se afirmando e se pondo não com um antagonismo violento, mas com um antagonismo de mercado. O mercado como uma saída a um imperialismo que tem sido declarado pelos Estados Unidos como o seu caminho. Então, fica aqui a minha contribuição. Parabéns, Samuel, pela fala. Lucas, espero que eu tenha ajudado também a complementar e dar força para a sua fala. Obrigado mais uma vez, Granado. Muito obrigado, Renato. Então, eu vou passar agora a palavra para o Lucas. Lucas, com você, por favor. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite aos colegas da Ansur e também aos colegas convidados. Dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje para dialogar sobre esse recente encontro da Organização para a Cooperação de Xangai, mas também sobre esse assunto de fundo que é a transformação em curso nas relações internacionais, né, na política internacional, essa transição de um momento unipolar para um momento multipolar. Como eu adiantei para o Granado, eu não sou um grande especialista em geopolítica ou China, né? Eu sou doutor em relações internacionais e eu sou da área da economia política internacional. E a contribuição que eu gostaria de tentar trazer para nosso diálogo, para nossa reflexão, ela está mais associada à dimensão da economia política internacional. Então, eu tentei pensar, responder a pergunta, de alguma forma, de como a transição da unipolaridade para a multipolaridade afeta essa governança global, principalmente a dimensão da governança econômica global, e um pouco assim, do que o Sul Global pode fazer perante esse desafio e perante as oportunidades que surgem com essa transformação. Para a gente chegar nesse ponto, acho que é importante dar uma resgatada um pouco aqui no contexto histórico, né? Para que a gente entenda o momento unilateral que os Estados Unidos estão protagonizando e as implicações dessa ascensão, que não é apenas chinesa, mas é do sul global. E eu acho que tanto Samuel como Renato destacaram de forma muito pertinente o sul global como um sujeito da ordem internacional, certo? Então, um sul global que foi cooptado, né? A gente era o terceiro mundo, é o subdesenvolvido. Hoje tem essa denominação sul global que está bastante difundida na literatura, na academia internacional, nos centros de pensamento, nas think tanks, universidades, enfim, e que refletem essa dimensão do sul global como sujeito à ordem internacional, ou seja, a ordem internacional, especialmente após a construção da hegemonia americana, ela tem essa dimensão de cooptar, integrar os sujeitos que estão participando dela, e eu acho que, como o Renato está colocando, chega a hora do sul global se manifestar
manifestar suas demandas, suas necessidades, a sua necessidade de se desenvolver, de ter segurança e paz, enfim. Então, eu queria resgatar, para a gente entender bem essa questão, essa dimensão da política unilateral do Trump, um texto do José Luiz Fiori, dos anos 90, final dos anos 90, que está no livro do Poder e Dinheiro, chama Globalização, Hegemonia e Império. E nesse texto, o Fiori analisa a ruptura do que ele chama de hegemonia americana, que teria durado de 45 até meados da década de 70, e o que ele reconhece ali como uma dimensão imperial do poder americano a partir dos anos 70. Né? Então, dizia lá o Fiore que em 71, né, quando o Richard Nixon decide romper o padrão dólar-ouro, ele estaria realizando uma desestruturação do seu momento enquanto potência hegemônica, em direção ao objetivo de ampliar o seu poder global. Então, seria assim, inserido num contexto que tinha críticas ao seu poder hegemônico, à sua liderança, à retórica da hegemonia, né, e principalmente aos privilégios do dólar, e enfrentando também uma deterioração no cenário interno, né, tinha estagflação, os efeitos negativos da guerra do Vietnã, déficit orçamentário, déficit comercial significativos, e uma preocupação muito grande dentro dos Estados Unidos, né, tinha aumento do desemprego também, embora fosse um aumento pequeno, desemprego sensível, mas também uma queda na taxa de lucro das grandes empresas, inflação. Os americanos eles rompem unilateralmente com esse sistema, com a forma que está organizado o sistema, na direção de conquistar ainda mais poder, certo? Então ele se reestrutura para se tornar mais poderoso, embora muito menos cooperativo e mais unilateral. Então eles vão romper com essa que é a pedra angular da ordem geoeconômica que eles mesmos criaram, certo? No final da Segunda Guerra Mundial, que seria, né, um instrumento fundamental na estratégia econômica de contenção da União Soviética, que era o principal objetivo da política externa americana, que é a construção da ordem, que seria o padrão dólar-ouro. Então, na declaração de 71, quando o Nixon rompe o padrão, ele coloca os aliados europeus como rivais no campo econômico, mas mantém eles aliados no campo geopolítico, né? E isso porque o declínio, né, da hegemonia americana ele tinha essa dimensão, tinha esse reconhecimento de que o crescimento da rivalidade desses países, né, a reconstrução econômica desses países trazia um prejuízo econômico para os Estados Unidos, então era necessário repensar principalmente o sistema multilateral de comércio. Como a gente sabe, né, acho que todo mundo está cansado de saber disso, provavelmente o espectador da Sul também, mas acho que é importante a gente destacar, a reconstrução europeia ela havia sido um objetivo fundamental da política externa estadunidense após a Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução da ordem, né? Então teve lá o Plano Marshall para gerar liquidez, e teve principalmente a construção de um regime multilateral de comércio baseado no GATT, né, que é o General Agreement on Tariffs and Trade, que vai resultar na criação da OMC em 95, como um esteio dessa construção da ordem, de uma ordem que permitia o desenvolvimento econômico das nações. Né? Isso é que eu queria chamar a atenção para esse ponto, que ele é fundamental na ruptura, na minha humilde opinião, dessa unipolaridade para a multipolaridade. Porque a dicotomia do desenvolvido e subdesenvolvido, ela foi fundamental para essa ordem liberal internacional americana, no sentido de cooptar os países, através do discurso do desenvolvimento, e oferecendo a esses países instrumentos de autonomia de política econômica, de política industrial, de política monetária, enfim, para que eles conquistassem esse desenvolvimento. Né? Não à toa, uma série de países conquistou algum desenvolvimento industrial, dentre eles o Brasil, os países latino-americanos, e isso vai configurar uma ordem baseada no livre comércio, que é a ruptura, acho que principal, que dá a principal noção do que está acontecendo atualmente. O ruptura do padrão dólar-ouro ele vai também trazer a centralidade do dólar no sistema monetário internacional e oferecer aos Estados Unidos uma capacidade irrestrita de gastos que permite que eles se recuperem deste suposto declínio hegemônico, investindo pesadamente em tecnologia e também continuando a projeção ostensiva militar deles, e principalmente, né, dentro de um contexto de bipolaridade da Guerra Fria, né, do enfrentamento com a União Soviética. Então, os avanços tecnológicos, as conquistas foram fundamentais ali para que se alcançasse a vitória, né, nesse conflito bipolar do ponto de vista americano.
Ao mesmo tempo, né, esse processo que está ocorrendo de globalização econômica, de globalização financeira, ele conta com uma autossujeição de uma série de países do sul global a essa ordem econômica, no sentido de abrir suas contas de capital, abrir as suas economias, é, se integrarem de uma forma mais competitiva à economia internacional na busca por atração de capitais, né, principalmente capitais do centro da economia mundial. A esse processo de recuperação econômica americana ao longo dos anos 80, dos anos 90. Essa recuperação econômica ela traz a consolidação também do poder militar americano, ela está totalmente apoiada sobre o poder do dólar no sistema monetário internacional e a capacidade dos Estados Unidos de se autofinanciarem emitindo títulos de dívida pública. Esses títulos, dentro do regime dólar flexível, são considerados os mais líquidos e mais seguros do mercado financeiro internacional. Portanto, eles atraem constantemente a liquidez internacional, principalmente quando os americanos sobem os juros, certo? Então, há um momento ali de elevação dos juros, no final da década de 70, início dos 80, que ajuda a centralizar o dólar e ajuda a projetar esse processo, esse projeto da globalização financeira como um projeto que apoia o poder americano e principalmente que define esse momento, ajuda a definir, contribui decisivamente para a definição de um momento unipolar no sistema internacional após a Guerra do Golfo, tá certo? Então, essa consolidação econômica, produtiva, tecnológica, militar americana, que é o que marca essa dimensão da unipolaridade. É importante a gente ressaltar aqui, né, uma questão que eu gostaria de trazer, é que a literatura de economia política internacional consolida uma interpretação que é bastante difundida sobre o poder estrutural, né? Então, perante aquele relativo declínio da hegemonia americana que havia sido observado, acho que ali em meados dos anos 80, mas no início dos anos 90 também, há esse reconhecimento, principalmente por parte de uma autora que se chama Susan Strange, que é bastante conhecida nas relações internacionais, dessa dimensão do poder estrutural dos Estados Unidos, que seria uma capacidade que os americanos teriam, a partir de então, de definir quais seriam as opções disponíveis aos demais parceiros, aos demais países que estão inseridos dentro de sua ordem internacional. E isso é, obviamente, que está relacionado à impressionante capacidade militar americana, mas também ao poder estrutural do dólar no sistema monetário internacional, né? Esse projeto todo, ele atinge sucesso, como eu mencionei já algumas vezes, mas ele encontra uma inflexão mais substantiva com a grande crise financeira em 2008. Porque é nesse momento que os traços de transformação da ordem internacional que estão em curso desde os anos 80 vão ganhar um relevo diferente, tá certo? E isso por quê? Né? Porque à medida que as experiências de desenvolvimento dentro desse regime que ascendeu, né, com essa globalização financeira, que é o regime do neoliberalismo, que preconiza uma separação entre o Estado e o mercado, certo? Com o mínimo de intervenção possível do Estado sobre o mercado e com a liberalização das contas de capital, do protecionismo comercial, das relações financeiras, enfim, ela supostamente deveria entregar a esses países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos a capacidade de se desenvolver. A questão é que o processo para a periferia, né, da economia mundo, ele não é exatamente esse. Então, as experiências de desenvolvimento sobre esse regime, ele não encontram sucesso na periferia. E as experiências de desenvolvimento, principalmente o chinês, mas também o coreano, e se a gente fosse resgatar o japonês ou o alemão, do pós-Segunda Guerra Mundial, eles contradizem de forma muito contundente o consenso de Washington, e eu acho que, a partir do momento de 2008, fica muito claro para os demais países do sistema internacional que existe uma estrutura de dominação estadunidense baseada no dólar, em Wall Street, no avanço dessa globalização financeira e no discurso neoliberal. Certo? O discurso neoliberal é um instrumento da dominação e do poder estrutural do dólar no sistema monetário internacional. Esse período, ele também tem, a gente também observa que existe o quê? Uma coisa muito importante para esse processo da multipolaridade, que é o deslocamento produtivo para o leste asiático, não só para o leste asiático, né, porque tem um processo de industrialização de diversos países, mas principalmente a manufatura do leste asiático e, a partir dos anos 2000, a China,
Há também a dimensão da financiarização e do neoliberalismo, então eles acentuam o processo de desindustrialização, a estagnação da renda e dos padrões de vida da população estadunidense, lá, do pessoal da classe média americana. Então há uma significativa perda relacional de poder de compra, e principalmente há um crescimento muito substantivo da desigualdade nos Estados Unidos, mas também em vários países que se sujeitam a essa dimensão neoliberal. Ao mesmo tempo, também tem um processo, por conta das intervenções do presidente Bush Jr. No Oriente Médio, que gera um prejuízo substancial da imagem de líder do mundo livre ou líder comprometidos com a democracia, com a paz e com a autodeterminação. E aí, acho que ali, a partir de 2008, no início de 2009, 2010, esse início marca, esses anos marcam o início desse processo de multipolaridade que passa a ser afirmado, ensejado, construído por potências emergentes, potências ascendentes no sistema internacional. Então, é como se esse o véu hegemônico, né, que era responsável por cooptar os países e a essa ordem internacional, ele é rompido, ele é rasgado. E isso fica ainda mais claro do ponto de vista da governança econômica, né, como eu mencionei no início da minha fala, a partir da instrumentalização do sistema monetário internacional, do poder do dólar pelos Estados Unidos para sancionar tanto o Irã quanto a Rússia, e a Rússia sendo, acho que, o principal momento de inflexão dessa ruptura, assim, né? Não tem hegemonia, meu irmão, é enquadramento, é porrada, né? E aí eu acho que é importante a gente entender que essas demandas por multipolaridade, elas são sustentadas pela Rússia, pela China, elas estão apoiadas, portanto, sobre o reconhecimento dos limites dessa ordem ocidental em oferecer desenvolvimento e segurança ao sistema internacional. E principalmente ao fato de que é necessária uma alternativa, porque o poder estrutural coloca as opções disponíveis aos países em desenvolvimento de uma tal forma que não existe alternativa a não ser o regime neoliberal. E a política de desenvolvimento chinês prova o contrário, né? Então, e mesmo se a gente pensar em comparação ao enquadramento japonês no início dos anos 90 e a postura chinesa de manter o seu mercado financeiro regulado, insulado, a gente tem bem uma dimensão da postura estratégica e competitiva que a China assume perante essa ordem liberal. Bom, então eu acho que se a gente passa a entender a partir desses momentos de ruptura e dessa a unilateralidade do poder americano, principalmente agora sob a liderança do presidente Trump, a gente entende que eles, na minha humilde análise, eu entendo que eles estão rompendo com uma ordem que já não mais os beneficia, ou seja, eles estão percebendo as ameaças, a construção de alternativas à ordem e principalmente como se fosse uma contaminação do multilateralismo, dos regimes multilaterais pela China e por outras potências que são tão competitivas quanto em alguns setores da dimensão da política internacional. E aí essa estratégia unilateral, ela ganha o relevo de uma redefinição de barganhas. Então, a gente construiu o sistema multilateral de comércio, mas agora ele não beneficia mais a gente. E essa coisa do Trump, o comércio é injusto, não sei o quê, isso para mim é muito uma forma retórica de colocar a questão, porque o que ele está fazendo é romper unilateralmente com o sistema e obrigar todo mundo a sentar na mesa de novo para redefinir essas barganhas. Ou seja, ele está tentando reorganizar a partir do próprio poder americano o sistema internacional. E, obviamente, que ele está encontrando os limites do poder americano, que, como o Samuel falou, pode até ser considerado como uma potência em decadência, pelo menos relativa em relação à ascensão chinesa, indiana, russa, enfim. Então, o que é isso, né?
a ruptura de uma estratégia multilateral em direção a uma estratégia onde os Estados Unidos podem fazer uso da sua posição relacional. Então, não se aproveitam mais do seu poder estrutural, mas agora passam a se aproveitar mais do seu poder relacional, do seu poder direto e indireto sobre os diversos países por conta da interdependência econômica que eles mesmos ajudaram a construir, né? Então, é um processo de reordenamento da ordem internacional que, na minha opinião, visa acomodar a ascensão dessas novas potências, sem sacrificar a posição dominante americana, instrumentalizando a interdependência em função de proteger posições e reafirmar barganhas dos Estados Unidos perante seus parceiros. Então, eu acho que com essa chave a gente compreende um pouco melhor esse comportamento da potência americana nesse governo Trump. E aqui também vale a ressalva, né, de quanto primeiro, de o quanto esses acontecimentos geopolíticos no mundo inteiro refletem essa transição, vamos dizer assim, decadência da ordem liberal americana. Tanto a questão de Taiwan, a China se afirmando de forma cada vez mais contundente como com seu direito o domínio do território de Taiwan, quanto ao comportamento preventivo do Putin de invadir a Ucrânia, né, a guerra da Ucrânia, ela é um reflexo muito substantivo desse redesenho das fronteiras geopolíticas. Essa recente militarização, né, aqui da América do Sul, ao redor da Venezuela, essa questão que pode até resultar numa invasão americana à Venezuela, é também um redesenho que eu acho que está contraposto a talvez até a posições que a China possa tomar e assumir em relação a Taiwan, por exemplo. E também a gente pode colocar nesse contexto do redesenho geopolítico do Oriente Médio o comportamento israelense obviamente que a invasão a Gaza está justificada pela agressão anterior, o comportamento é obviamente também excessivo, né? É uma guerra terrível, de custo humano altíssimo, mas também tem os ataques à Síria, tem a questão com o Irã. Então, há um redesenho geopolítico em várias das fronteiras que são relevantes para a ordem internacional. A China está presente em quase todas essas arenas, vide Irã entrando nos BRICS, vide o que os colegas estão acertadamente reconhecendo como a importância da liderança chinesa sobre a Ásia Central, sobre o Sudeste Asiático, a participação dos países do Sudeste Asiático na recente cúpula. Enfim, então esse é um lado, né, essa dimensão das fronteiras geopolíticas que estão se transformando, e também, por outro lado, essa dimensão do consenso intelectual neoliberal que está se esvaindo, está ficando para trás, certo? Então você tem os investimentos da administração Biden na economia dos Estados Unidos, né, teve o Infrastructure Investment and Jobs Act, o CHIPS, que é o Science Act, e o Inflation Reduction Act, né, que são investimentos diretos do Estado na economia estadunidense para ampliar sua competitividade, mas não apenas, né? A dimensão da disputa geopolítica passou não apenas para a questão militar, mas também para o acesso de certos mercados, né? A interdependência se transformou tanto num instrumento quanto numa dimensão de disputa, né? E aí entra, né, essa ideia de incluir, restringir acesso à matéria-prima, à tecnologia sensível, à dimensão da competição internacional. A ascensão tecnológica chinesa incomoda muito e surpreende o mundo, né? Satélite, inteligência artificial, militar, bateria, carro elétrico, energia solar, né? A China não só é a powerhouse manufatureira do mundo, né? Como posso dizer, o grande país, o grande produção manufatureira do mundo, impressionante, mas também tem alta tecnologia, né? Tá disputando, tá na ponta de lança da disputa tecnológica. Em relação à postura da China, né, em geopolítica nessa transição multipolar, eu acho que a China tem um objetivo de construção de um multilateralismo com características chinesas, ou seja, ela quer projetar a sua imagem de
não necessariamente de líder pacifista, mas de um Estado que conquistou uma forma diferente de organizar a economia doméstica e competir internacionalmente, ou seja, ela tem essa capacidade de projetar a sua imagem, tem a iniciativa do cinturão do Belt and Road, a Belt and Road Initiative, e ela tem, eu acho que o objetivo também de ampliar a estatura como um peacemaker global, como um líder global. Então, tem essa relação estratégica fundamental com a Rússia. A Rússia e a China têm uma fronteira gigantesca, né, muito grande, realizam exercícios militares conjuntos, coordenam ações dentro de instituições multilaterais, tem o surgimento dos BRICS e de outras iniciativas. E aí, em relação ao cenário atual, eu queria trazer só mais alguns elementozinhos antes de fechar. Primeiro que há uma aproximação do Trump e a Rússia, né, para tentar atuar aí como o pacificador e resolver a guerra. Eu acho que a China olha com não olha com ingenuidade para essa aproximação, porque me parece que a estratégia trumpista é distensionar ao máximo possível, embora isso seja muito difícil, a relação com os europeus, e aí, no meu entendimento, essa obrigação de vocês paguem sua conta, a sua conta de segurança, invistam mais em defesa e tal, tem a ver com isso, tem a ver com uma tentativa de, na estratégia de contenção da China, você reaproximar ou recolocar em relações mais diretas, potencialmente no longo prazo, para estabelecer relações diplomáticas adequadas e redesenhar a segurança europeia a partir de uma presença maior russa, e isso talvez traria a Rússia para uma menor dependência da influência chinesa. E aí ajudaria, seria como semelhante ao processo de triangulação que foi feito lá nos anos 70, pelo Kissinger e pelo Nixon, seria uma forma talvez de você gerar uma tensão ou um distanciamento ou uma diminuição da influência direta e do alinhamento direto entre Rússia e China. Mas essa é uma hipótese minha. Mais uma vez, digo, eu não sou especialista em geopolítica, mas é algo que aparece para mim, na minha análise, né? Uma outra coisa que eu queria destacar é que os europeus têm essa visão muito peculiar do conflito, né? E eles tendem a enxergar a Rússia e a China como aliados de uma forma meio maniqueísta, né? Uma coisa muito preto no branco. Tem um sentimento anti-chinês muito forte na Europa. Os chineses desempenharam um esforço diplomático substantivo nos últimos anos, no contexto da guerra da Ucrânia, mas sem grande sucesso. Tem essa dimensão também de que o enfrentamento russo para a ordem ocidental, ele talvez seja mais contundente do que a China realmente quer. Então, acho que não tem um alinhamento totalmente automático aí, tem uma reserva, né, em relação a isso, porque a Rússia realmente avança essa coisa anti-ocidental, né? O Putin, o Alexander Dugin, né, tem uma visão muito dura. E eu acho que, principalmente do ponto de vista da liderança chinesa, é essa necessidade de se criar uma alternativa de desenvolvimento ou de ordem internacional que seja mais inclusiva, né? Então, tem a declaração do Xi, que ele diz agora, né, nesse último encontro, então, que a gente deveria expandir o escopo da cooperação, tirar o melhor de cada das forças de cada país e enfrentar juntos a responsabilidade compartilhada de promover a paz regional, a estabilidade e a prosperidade, né? Acho que esse está bem uma dimensão dos objetivos chineses nesse processo de transição da unipolaridade para a multipolaridade. Há aí também uma dimensão da relação indiana e chinesa, que eu queria só ressaltar a importância dessa relação, né? O Granado chamou atenção para isso na ementa, porque a China é a segunda maior economia do mundo e potencialmente pode vir a ser a primeira. E a Índia, e isso por PIB, tá? A Índia é a quinta maior economia do mundo, mas provavelmente a terceira. Então, do ponto de vista da longa duração, do longo prazo, essa relação ela é importantíssima. E ela talvez tenha mais efeitos sobre a ordem internacional, a consolidação da ordem internacional e sobre os acontecimentos do século XXI do que a relação entre China e Estados Unidos, né? Então, eu queria só ressaltar esse ponto também.
Aí, para fechar, como os amigos já falaram bastante da Organização para a Cooperação de Xangai, eu queria só tentar pensar um pouco dessa dimensão do que os países do sul global, como o Brasil, né, podem fazer. E aí eu acho que vai muito no sentido de entender quais são suas agendas de longo prazo, né? E para isso tem que ter a consolidação dessas agendas internas, né, que é um problema significativo para o Brasil, para que não se leia essa imposição de tarifas do Trump como uma situação perpétua, mas entender que ela é um processo de barganha e de redefinição de uma ordem internacional. E aí que entra toda uma dimensão estratégica desse consenso interno, né, do Brasil, de saber o que quer, como vai desenvolver, se vai investir em defesa, os caras vão parar destroyer e tropa na Venezuela e a gente vai achar tranquilo. Do ponto de vista geopolítico, é complicado, né? E aí eu acho que é isso. Então, países como o Brasil, África do Sul, eles têm que reforçar esses pontos em comum com as suas regiões, com outras potências médias ou emergentes, e procurar, por meio de um comportamento mais assertivo, solidificar as posições, né, que a gente tem em relação ao desenvolvimento, à segurança, enfim, e tentar influenciar, né, por meio de negociações, de presença internacional, os valores que estão sendo reconsiderados nessas barganhas que estão em disputa agora, né, para redefinir que é o cenário geopolítico e da economia política internacional, que é importante a gente entender que essas coisas não estão dissociadas, né? Nem a política e a economia estão dissociadas e nem a geoeconomia e a geopolítica. Então, com isso eu acho que eu já me estendi bastante, então eu encerro a minha fala e fico aberto aí às discussões com os colegas. Muito obrigado, Lucas. Eu acho que você agrega alguns aspectos na discussão importantes, né? Eu queria, então, abrir já para rápidas intervenções. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu próprio já queria abordar algumas poucas questões, né, que a gente não tratou aqui hoje e que eu gostaria de alguns comentários, né? Nós, nós estamos vivenciando um conjunto de sinais, um conjunto de movimentos que mostram essa quadra de alterações na geopolítica e na geoeconomia que a gente está atravessando. Uma delas ocorreu hoje, que foi uma reunião virtual da cúpula do BRICS, né? Essa reunião não é de pouca importância porque ela congregou simultaneamente chefes de Estado virtualmente durante cerca de 1 hora e meia de China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, como chefes de Estado, estiveram presentes nesse diálogo virtual de hoje também o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos e também dos chanceleres da Índia, o chanceler da Índia e o vice-ministro de Relações Exteriores da Etiópia. Não é de pouca importância essa reunião que ocorreu hoje, né? E na fala, no discurso do presidente Lula, durante essa reunião de hoje, essa reunião virtual de hoje, é a questão central é um certo chamado feito pelo Brasil aos demais países. Eu não acompanhei, porque ainda não está isso nem em inglês nem em português, eu não consegui ter acesso à, à postura dos demais chefes de Estado na reunião, mas a fala do presidente Lula aponta para uma conclamação a unidade dos países do BRICS em torno de algumas questões relacionadas à governança mundial, e também em ações conjuntas de defesa para o momento presente, em algumas atividades que vão ocorrer muito brevemente, né? Então, há uma conclamação ligada à reunião que vai ocorrer do G20, acho que em novembro, se não me engano, a, a, a Assembleia Geral da ONU, né, que ocorrerá daqui a 2 semanas, provavelmente, né, e também na
na reunião de cúpula da COP30, né? Então, há um movimento, há uma solicitação, há uma verbalização por parte do governo brasileiro de busca de unidade o máximo possível, né, de posturas comuns entre os países do BRICS, né, nessas esferas de, de, de conversas multilaterais. Também é, teve um outro episódio de menor importância, mas não deixa de ser importante, que foi o revide da China à presença de vasos militares, é, se não me engano, é, canadenses e australianos no Estreito de Taiwan, certo? Isso também é de ontem para hoje, né? Ou seja, tem vários episódios acontecendo que são episódios de confronto que mostram o grau de acirramento que essa disputa de tentativa de preservação da ordem unilateral americana, né, que vigia até muito recentemente, o governo Trump, no processo de retomada, vem jogando pesado, né? Isso acontece também, isso se rebate na América Latina, com os movimentos militares e, inclusive, certo, um ataque provocativo, absolutamente provocativo, tá complicado, porque a alegação era de um ataque à tal da narcolancha, né? Que seriam que seria de 11 pessoas que hoje começa a suspeitar que isso inclusive inexistiu, certo? Que isso na verdade foi um simples ato provocativo de um faz de conta de ação militar, né? Que mostra uma tentativa de retomada do conceito de dominação sobre seu quintal, né? Sobre o quintal americano na América Latina como um todo. Então, eu gostaria de alguns comentários de vocês, né, sobre esse conjunto de episódios que estão acontecendo simultaneamente ao que aconteceu agora com a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, né? A demonstração de força brutal, importantíssima, que a China fez no desfile militar da comemoração dos 80 anos, não é não é um desfile militar de pouca importância, ao contrário, né? A China não fazia uma demonstração de força desse porte. Eu pelo menos, não lembro, né, de outra demonstração de força desse porte que a China fez ali, certo? Um desfile militar que é daquele do, ô meu, ó, não vem não que tem resposta, né? Alguma coisa parecida com essa. Então eu queria é, pedir para vocês alguns comentários sobre esses episódios recentes, né? Como é que eles se somam no conjunto dessas discussões. Ah, sim, Newton Basile. Newton. É, a construção de uma nova ordem econômica não passaria por criar outros elementos que não a troca de mercadorias e a acumulação de capital? A gente vai fazer o quê? Vamos trocar as finanças norte-americanas sob a hegemonia norte-americana pelas finanças eh, com hegemonia chinesa, a Bolsa de Nova York pela de Xangai. Como é que é? Não tem outras coisas? Não se pode fazer elementos de planejamento conjunto para que se pense na produção de produtos úteis para a humanidade e não de mercadorias para o mercado internacional? Não deveríamos estar construindo isso? Afinal, lá na União, quando a União Soviética trocava petróleo por açúcar com Cuba, não funcionava? Não funcionou durante anos para ambos os países? Não fizeram um acordo tanto de petróleo por tanto de açúcar e aquilo durou anos e anos e anos, não é? Então, se a gente não construir outra economia que faça produtos úteis, que construa políticas públicas generalizadas, né,
fica tudo na mesma, a gente troca as 6 por meia dúzia, não é? Então, eu acho que a gente devia começar a pensar nessas coisas, né? Tipo, como a gente fala, por exemplo, internamente, nós precisamos desmercadorizar as coisas, ter mais políticas públicas, transformar todos os produtos em produtos que são instrumentos de políticas públicas e não mercadorias. Não é isso que se fala, assim, para um avanço de uma socialização, da produção? E como é que a gente pode fazer isso a nível internacional? Porque eu não vejo como mudar se não mudar mesmo. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Newton. Mais ninguém? Então, devolvendo já imediatamente. Samuel, com você, por favor. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Newton. Queria primeiro também agradecer aí a parceria, a fala do professor Lucas, né? Bernardo, eu acho que você tocou em questões centrais do que é, de fato, fazer política pública de nível internacional, quando a gente vai colocando essas reuniões populares em ordem. Mas se esse ano eu conversava com um colega ou outro sobre a tarefa do Brasil, se colocou, pelo seu corpo diplomático, pelo seu planejamento estratégico, de nível nacional, de sediar 3 cúpulas esse ano. São BRICS, G20, perdão, COP30 e também a cúpula do Mercosul no finalzinho do ano. E isso é, de fato, uma tarefa histórica gigantesca, porque a centralidade da questão internacional vai aparecendo em cada etapa desse movimento. Só que o volume, o crescendo do que é esse enfrentamento internacional também foi acompanhando a situação internacional ao longo do ano. Então, alguns temas que eram prementes e que a gente já quase deixa no ocaso, eles ainda são parte do cenário. Por exemplo, a agressão israelense e americana ao Irã. Aconteceu na antessala da reunião do BRICS aqui no Brasil, que foi tema não só aqui da Unasul, como também um tema de debate global. Da mesma forma que poderia ter sido um problema o choque russo, perdão, o choque indiano-paquistanês. Ou mesmo uma guerra que acontece agora entre Camboja e Tailândia. A gente vai ver, na verdade, que o conflito global ele vai ganhando um volume, vai ganhando uma geografia também, que ela se dá nessa periferia desse continente asiático. Isso acontece no legado do que foi essa reunião de agora da Organização de Cooperação de Xangai. Só que, do outro lado, eu acho que é muito interessante a gente prestar atenção nas falas, é por isso que eu convido a todos aqui pararem um tempo e leiam os discursos, não só do presidente Xi Jinping, mas do presidente Putin, do presidente Lula de hoje, sobre esse posicionamento estratégico que tem acontecido nas últimas semanas. Porque se assume, de fato, que essa cooperação internacional talvez ganhe um novo nível estratégico, para além somente daquilo que a gente coloca como, sejam questões próprias da cooperação de Xangai, como amparo, questões de terrorismo no México, que podem evoluir necessariamente para uma cooperação de defesa de maior espectro, como também, como a gente vai dando ali uma nova importância a questões econômicas, porque é por isso que passa a guerra em tempo de paz, com bloqueios continentais aos estados, né? E eu falo isso diretamente, porque a gente vai entender a importância da reunião de hoje, popular, virtual, do BRICS, e para que a gente possa saber também que esse mecanismo pode ser acionado nas próximas semanas, nas antessalas do que, que são essas reuniões estratégicas, né? Granado, eu queria até assinalar aqui para nossa audiência, inclusive, que eu estava vendo hoje, a COP30 aqui em Belém, ela vai acontecer no começo do mês de novembro, e no final do mês de novembro, na semana do dia 20, acontece também o G20 na África do Sul, certo? Então são 2 grandes cúpulas no mesmo mês que vão possibilitar não só os países BRICS, como também grandes estados do globo, se encontrarem para dialogar sobre comércio internacional, colocar em pauta algumas situações que podem ficar nesse legado desse mesmo comércio.
A gente conversa muito sobre comércio, porque comércio é aquilo que ajuda a convencer um posicionamento mais apolítico de que está tudo transcorrendo de forma normal, quando de fato às vezes não está, né? Mas o comércio é essa língua franca que reúne as pessoas interessadas no mercado, porque é no mercado que a gente se comunica nessa troca de interesses, mas são para tempos regulares, né? Eu converso sobre isso porque, na verdade, parte da resposta para o Newton, que é uma pergunta fundamental, sobre a construção de uma pauta de aliança dos BRICS que seja para além do comércio, né? Porque essas iniciativas, elas existem, elas acontecem, seja em cooperação para perfuração de petróleo, seja exploração espacial com Rússia e China, seja transferência tecnológica de mais alto grau, seja cooperação a nível, inclusive, municipal, que tem acontecido entre esses estados. Só que isso não ganha tanta mídia também como o comércio internacional, que de fato movimenta bilhões. E que permite, inclusive, mecanismos mais diversos serem implementados, por exemplo, a manutenção saudável de pautas comerciais e balança de pagamento nos países do sul global. Nem todos os Estados nacionais têm as condições do Brasil, o da Rússia, o da Índia, o da China, de se dispõe de uma série de recursos naturais suficientes para produzir tecnologia autóctone. O Brasil, inclusive, recentemente, ele lançou, não é, um projeto de nuvem nacional que permite basicamente o governo manter um sistema de nuvem próprio, desvinculado da Big Data e tudo mais, o controle dos seus ativos internos de dados, que eu espero que se expanda nos próximos meses e anos, porque isso garante uma independência tecnológica num setor-chave do governo brasileiro. E isso pode se expandir com cooperação internacional. Só que isso são termos civis. Quando a gente lida com a transformação do comércio que vem por aí, uma transformação que ela vai mudar completamente o funcionamento do globo, porque a mudança tecnológica ela avançou muito rápido e ela deve avançar muito rápido nas próximas semanas, né? Quase fazendo um breve jabá aqui, Ganado. Eu publiquei na semana passada uma matéria na Carta Capital sobre a política chinesa para a inteligência artificial plus, né? O futuro da inteligência artificial. E nela eu discuti basicamente os caminhos, né, o entrelaço do que são essas relações e o que é esse desenvolvimento tecnológico, o que se fala hoje em termos transparentes, né? O que se fala é que a gente vai inventar no futuro próximo o ferramental necessário para avançar muito rápido o desenvolvimento tecnológico e que isso, se for feito em níveis graduais de código aberto, como tem sido feito nos últimos meses pela China, isso vai transformar a nossa escala produtiva em um sistema global. Ao mesmo tempo, a gente tem que adaptar as estruturas de trabalho, o funcionamento do globo a essa nova realidade. Eu coloco isso por quê? Porque isso é peça fundamental para que um Estado se organize nesse mundo novo, seja no comércio, que são tempos regulares, seja em tempos irregulares. Então, dada essa dinâmica toda, a cooperação ela acontece, ela existe. E ela talvez alcance um nível de transformação societária que a gente ainda não consegue antever muito bem, né? De que isso, de fato, pode trazer para a gente uma socialização dos meios de produção que acontece par e passo a uma transformação de como a gente compreende mercadoria, de como a gente compreende a nossa interação com a produção global, certo? Esse ferramental ele é um ferramental muito novo, ele vai demorar um bom tempo para ser produzido, inventado e implementado, mas essas discussões acontecem, né? Então, dizer isso é dizer também que esses temas vão necessitar uma atenção maior no futuro, seja preservação global, do meio ambiente, seja preservação dos nossos recursos estratégicos, seja uma comunicação maior de informações entre os estados. Essa comunicação ela tem sido mais aberta, né? E também tem se assumido de forma maior ela publicamente. Então, faço aqui meus votos de que fóruns como o fórum de hoje aconteçam mais vezes, né? Que haja uma comunicação maior nesse sentido. E de que é assim que se possibilita, na verdade, que se construa essa agenda comum para que se chegue numa Assembleia Geral da ONU e se coloque um posicionamento global, né? Posicionamento global e defesa da paz. Obrigado.
Muito obrigado, Samuel. Obrigado mesmo. Passo então agora para o Lucas para também suas considerações finais. Lucas, com você, por favor. Obrigado, Granado. Adorei as considerações de Samuel e secundo ele, principalmente nesse final da fala, sobre a importância da gente ter canais de construção dessas demandas do Sul Global, de consolidação e refinamento do que são nossos interesses, que não são nossos objetivos enquanto Sul Global, enquanto nações que enfrentam a pobreza, a miséria, a fome, a necessidade de desenvolvimento, a insegurança, e que a gente consiga tentar construir uma posição mais clara e contundente para levar para esses fóruns internacionais, principalmente agora nesse momento de transição, acho que isso é de fato muito importante. Comentando os comentários dos outros amigos aí, tanto do Newton quanto do Granado, eu gostei da fala do Newton, que o Newton é um pós-capitalista, né, meu? Bom, os caras do Newton. E acho que a sua indagação é fundamental, esse seu desconforto é fundamental, porque de fato é isso. É, a gente tem um processo de transição de ordem de uma hegemonia estadunidense para a nova hegemonia chinesa, e o que isso significa? A gente vai se manter dentro de uma posição subalternizada e insistindo nesse modo de produção que até agora entregou muito pouco, quer dizer, entregou muita coisa, né? A gente não pode também jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? O capitalismo tem aí tem os seus trunfos e tem o seu processo histórico, enfim, não cabe aqui ficar analisando isso, mas como que a gente evolui, né? E a China, eu acho que o que eu falei na minha fala um pouco antes, essa capacidade de projetar a própria imagem do sistema internacional, a imagem da própria organização produtiva, financeira, econômica e social também, que eu acho que traz sim uma inovação em relação ao status quo, e poderia sim ser representar uma alternativa de transição de longo prazo dessa ordem internacional e aí permitindo talvez uma coisa com maior intervenção estatal, com uma presença menos demagoga do Estado na economia, sabe? Uma coisa mais de proteger o cidadão, de proteger a sociedade, de garantir os direitos humanos, garantir combater a fome, enfim, a miséria e esses vários diversos problemas que a gente conhece tão bem. Em relação à questão da Venezuela, só queria chamar a atenção porque o Granado destacou, né, esse embate aí. Teve duas coisas que eu pude ler assim, ao longo desses últimos dias. Uma é sobre a contestação dessa questão do barco, né, que as forças americanas postaram um vídeo dizendo que explodiram um barco com drogas e que tinha 10 pessoas e elas morreram ali. E aí tem gente na internet dizendo que isso era inteligência artificial e tal, e eu não consegui apurar isso ou não, mas parece aí uma estratégia de construção de narrativa e de comportamento bélico muito disparatado em relação ao que a gente está acostumado a ver, e que eu acho que é, coloca também uma dimensão importante dessa disputa internacional, que é essa disputa por narrativa e também a ruptura trumpista com qualquer discurso de normalidade. É, e além disso, ele também acho que as forças venezuelanas sobrevoaram uma das embarcações americanas e ele deu publicamente a ordem de que se elas voltarem a sobrevoar, podem ser abatidas, né, pelos caças americanos, enfim. Ou seja, há uma escalada muito substantiva da geopolítica aqui na América do Sul, principalmente no Mar do Caribe. E assim, são desafios, né? Mas ao mesmo tempo, esses desafios comportam algumas oportunidades. Como eu falei, eu acho que é importante que o Brasil e demais países do sul global, mais países periféricos, tenham uma construção de interesse, de objetivo mais clara internamente, menos disputada, com mais pontos em comum, né? A gente precisa parar dessa coisa de mais Estado, menos Estado, não sei o quê, e entender, e principalmente essa coisa ridícula de o Brasil tem as jabuticabas brasileiras. Eu acho isso absolutamente grosseiro, porque a condição que o Brasil tem é única, é nossa, e para gerar um desenvolvimento e alcançar objetivos sociais e políticos importantes, a gente precisa lidar com as especificidades do território brasileiro, com as especificidades da economia, do povo, da cultura, enfim.
e não e parar com essa coisa de só se diminuir, só se minar a própria capacidade de coesão social, enfim. É, bom, eu acho que é isso. Não tenho mais comentários. Queria fazer uma pequena, queria destacar uma coisa só. Tem um paper recente que foi publicado por um think tank americano que se chama, é bem famoso, Peterson Institute for International Economics. E eles estão fazendo uma análise sobre as tarifas, né? E se a renda advinda dessas tarifas ajudaria a lidar com o déficit orçamentário federal. E aí, no levantamento que eles fizeram, eles colocam aqui, né, que o acumulado com as tarifas de janeiro a junho de 2025 está na casa de 93 bilhões 926 milhões. O déficit federal orçamentário fiscal, né, em 2025, ele é da ordem de 1 trilhão 865 bilhões. Né? Então, eu acho que esse dado ilustra bem o quanto essa dimensão trumpista de tarifa, é muito mais retórica e política do que realmente econômica. Então, a gente, de fato, precisa acessar nossas solidariedades com o sul global, com demais nações emergentes, potências médias, para tentar disputar os elementos dessa transição de ordem internacional. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Lucas. Quero agradecer muitíssimo ao Lucas, ao Samuel. Quero agradecer também ao Renato pela participação hoje. E já quero deixar o convite a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube para que estejam conosco na próxima segunda-feira em um novo Diálogo Sul. Muito boa noite a todos e a todas.